Olá, então hoje eu vou entrevistar a nossa querida Heloísa Anes. Eu vou iniciar brevemente com alguns comentários de como eu conheci a Heloísa e depois eu vou pedir para ela se apresentar. Então, eu conheci a Heloísa em 2018, quando eu estava fazendo um doutorado pela uma amiga em comum, que é a Carolina Gripa, e a Carolina comentou que a Heloísa tinha uma coleção de rendas impressionante. Só que naquela confusão, naquela correria de doutorado, eu não consegui dar muita atenção nem para a Heloísa, nem conhecer as peças dela. Depois que eu terminei o doutorado, que foi em meados de 2018, alguns meses depois, então eu refiz o contato com a Heloísa e finalmente fui conhecer a coleção dela. E aí sim a gente pôde conversar com muita calma e eu vi que tinha peças ali incríveis, né? E apenas uma olhada não bastaria, a gente precisaria, pensamos em fazer um trabalho. E, e nesse trabalho eu comecei a esboçar umas fichas de catalogação, que era justamente para coletar informações dos objetos. Então, para realizar esse trabalho, nós agendamos um encontro semanal que durou de setembro de 2019 até fevereiro de 2020. Então, nesses encontros, eu passava ali um turno com a Heloísa e íamos olhando cada objeto e fazendo uma pré-ficha de catalogação, colocando ali informações que a Heloísa lembrava, apontando técnicas, processos, enfim, foi realmente uma pré-catalogação e a ideia justamente, que eu falo mais no final desse vídeo, é fazer um trabalho com mais profundidade. Daí no final do vídeo eu explico como vai se dar esse trabalho. Mas então, vou passar agora a palavra brevemente também para a Heloísa, porque depois a gente está bem ansiosa para falar da coleção, né, Heloísa? E assim, eu queria que tu comentasse então um pouquinho da tua trajetória, né? Sei que tu não é de Porto Alegre, como tu veio para Porto Alegre e, enfim, coisas mais assim básicas que depois a gente entra justamente na questão da coleção mesmo. O meu nome é Heloísa Conceição Manes e eu nasci em Erechim no dia 25 de dezembro de 1927. E com 3 anos, a minha família se mudou para Porto Alegre. Então, eu já estou há quase 90 anos morando em Porto Alegre. E, desde criança, o que me levou para o têxtil foi que a minha mãe era uma pessoa muito habilidosa. O meu pai também era muito habilidoso, sabe? Sim. E a minha mãe fazia muita coisa, costurava para todos nós, ela fazia tricô, fazia crochê muito bem feito, eu tenho peças lindas que ela fez, né? Sim. E então isso me levou para também gostar de fazer coisas, né? E ela gostava, inclusive, de ensinar tudo que ela sabia, ela gostava de ensinar. Então, com 5 anos, eu aprendi a fazer tricô, Inclusive, tá? tu me comentou que tu já fazia tricô e presenteava tuas tias, né? Minhas tias. Então, a minha mãe me dava os restos de lã e eu fazia umas mantinhas, tá? Que tinham com agulha grossa. Eu começava, ficava um tipo de um jabô, né? Redondinho assim. Depois eu botava numa agulha bem fina e fazia a parte que ia no pescoço, né? E depois eu arrematava com mais aquele jabozinho, então ficava até bonitinho, né? E eu presenteava minhas tias com as mantinhas que eu fazia, né? Então, isso foi uma coisa que foi me levando para o lado de gostar de fazer, de mexer com os fios e os tecidos, né? Aprendi a bordar também muito cedo, né? E com a tua mãe o bordado, aprendesse o bordado? Sim, mas não, o bordado eu aprendi no Colégio Paula Soares. As meninas tinham aula de bordado. Tá. E eu tenho, inclusive, um pano que se usava nas cozinhas, em frente aos fogões, se usava um pano para proteger a parede do fogão, que eram os fogões que eram a lenha, né? Certo. Então, eu tenho
ainda um trabalho que eu comecei aos 9 anos, né? E no terceiro ano primário, fazendo, né? E era bem... levei muito tempo para terminar de fazer o bordado, porque era muito bordado, né? Mas eu aprendi o bordado na escola, a fazer um ponto atrás, né? E a tua mãe estimulava esse... Nós em casa sempre éramos estimulados a fazer coisas, né? Tínhamos quintal, então cada um tinha um canteiro, plantávamos, né? Então sempre a gente teve muitas atividades dentro de casa, né? E as técnicas com a tua mãe, então, foi o tricô, o crochê também? Sim. Crochê. Teve mais alguma técnica? Eu nunca fiz crochê como ela. O meu crochê se limitava a ponta de pano de prato e ao redor de uma toalha que eu bordasse, né? Mas os crochês lindos que a minha mãe fazia, isso eu nunca fiz. Então, assim, essas técnicas, elas te acompanharam na tua adolescência e depois que tu casou? Como é que foi? Sim, sempre. O meu enxoval, meus lençóis foram todos bordados por mim, né? Então, eu bordei no meu enxoval e sempre continuei ligada a coisas manuais, né? Uhum. Gostava de fazer. E, Heloísa, depois que tu casou, né? Tu conseguiu continuar essa atividade? Sim. Aí, nessa altura, eu já sabia costurar, eu fazia as roupas também para os meus filhos, né? E para minhas filhas. E o tricô, os enxovaizinhos dos meus filhos foram todos feitos por mim, né? Então, sempre eu tive essa atividade manual e gostei de fazer coisas, né? Bordar alguma coisa para dar de presente. Sempre eu gostei de usar as mãos para isso. Antes de a gente falar exatamente da tua coleção, você queria que comentasse que mais adiante tu também teve um envolvimento com o Centro Gaúcho de Tapeçaria, né? Que daí tu entrou para o centro, né? Sim. E numa certa altura, já depois com os filhos grandes e tudo, eu comecei a me interessar pela tapeçaria. Então, eu fui tirar um curso de tapeçaria em tear, né? Lembra mais ou menos o ano? Olha, deve mais ou menos na década de 80. Tá. Uhum. Foi que eu me interessei pela tapeçaria de tear. E durante esse curso, eu descobri que aqui em Porto Alegre existia um centro gaúcho de tapeçaria contemporânea. E eu e mais uma sobrinha minha que fazia curso junto comigo de tapeçaria, nós duas nos inscrevemos, nos associamos ao Centro Gaúcho de Tapeçaria. E através desse curso, comecei a me interessar por tapeçaria bordada também, fiz um curso de arraiolos, quilim, esmirna, também eu fiz, e tenho tapetes assim que eu teci e que bordei naquela época. O centro tinha sido fundado em 1980, mas ele funcionou bastante, teve muitas atividades, né? Foi uma coisa bastante importante que aconteceu aqui. Infelizmente, eu não tenho uma explicação lógica assim para as pessoas foram saindo do centro, foram diminuindo, né? Seu começo, meio e fim, né? Então, a trajetória começou em 1980, teve 20 anos de muita atividade, e no ano 2000 nós se fez uma assembleia e chegou à conclusão que não havia mais motivo para a gente continuar com uma coisa que a gente via que estava se coroando, né? E aí já estávamos no ano 2000. Então, durante todo esse período, tu foi guardando os têxteis, né? Os têxteis da tua família, que a tua mãe produziu. Exatamente. Que tu mesmo produziste. E essa questão do guardar essas peças, foi um ato consciente? Ou ele... Como se deu
esse guardar as Eu peças. sempre fui uma pessoa que valorizo muito as coisas. Certo. E então eu não posso dizer que eu comecei a colecionar né? Sim, não foi consciente. O que me levou a guardar foram coisas que tinham sido feitas pela minha mãe, Sim. com aquele capricho, com carinho, e que ela costumava dar porque para todos os filhos ela fez uma toalha de banquete. Então, e toda a família sempre teve muito carinho pelas coisas que ela fazia, porque eram trabalhos muito bem feitos, né? Nós chegamos a levantar mais de 300 itens desses teus guardados, tá? Uma pergunta que agora me surgiu uma curiosidade. Tu tens a tua irmã, né, que também faz o frivolité, e a tua irmã também tem esses guardados? Ou predominou? Não, tem, tá? As minhas sobrinhas também, que ela fez toalhas e tudo, todas as pessoas da família que receberam esses trabalhos da minha mãe guardam até hoje, né? Sim, porque, como eu mencionei, né, são mais ou menos uns 500 itens pelo que a gente levantou por baixo. Quer dizer, nessa pré-catalogação já foram 300 itens. Ficaram muitos outros objetos de fora, né, porque a gente resolveu interromper para saber exatamente o que fazer e como fazer. E logo também, em março, já começou essa história da Covid, quer dizer, a gente ia acabar interrompendo o trabalho de qualquer forma, né, porque estava sendo um encontro presencial, né. E como eu sempre tive muito carinho por coisas, por trabalhos manuais, né? Não foram só da minha mãe que eu guardei coisas. Sim. Né? Então, eu tenho objetos feitos por outras pessoas, né? E que, assim, de a gente se conhecer, tu gosta disso, né? Queres? E eu comecei a receber de outras pessoas, né? Trabalhos também muito bonitos de bordado, de crochê, de birlo. Você não vai aprofundar muito, mas isso também é uma questão complicada, né? De que muitas pessoas têm esses guardados, chegam a um certo ponto, não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Né? Principalmente, às vezes, pessoas que não têm filhos ou não... A maioria... Não se interessam, né? Então, não se interessam, né? Então, a minha coleção de textos, na verdade, é muito importante. E uma coisa que me preocupava muito é que eu estou bem mais perto do meu fim, longe. Eu estou muito longe do começo, mais perto do fim, né? E então eu me preocupava e foi uma alegria para mim vocês terem me descoberto, tu e a Carolina, porque eu vejo que pelo menos ou digitalizados, ou se algum museu, porque o problema é a coisa física, é o espaço, né? No final do vídeo até eu vou retomar esse assunto para situar as pessoas no futuro dessa coleção, né? E agora eu queria te fazer mais uma perguntinha, tá? A gente vai passar agora já para os objetos da coleção. Muitas peças da tua coleção me impressionaram, né, Heloísa? Mas tem uma que tem 2 itens ali que eu inclusive estou escrevendo um artigo sobre eles, que são 2 pares de luvas que a tua mãe crochetou. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses pares de luva. Vou mostrar na tela, então, as imagens para as pessoas terem uma ideia. Você pode contar a história delas. Bem, no meu tempo, a gente, na minha adolescência e na minha juventude, a gente não saía na rua sem luvas, né? Então, todo mundo usava luvas. Então, eu tenho, inclusive, fotos tiradas, por exemplo, na Rua da Praia, que tinha os fotógrafos que ficavam nas calçadas da Rua da Praia, a gente passava e era fotografada, né? Onde eu, de luvas, né? Tem uma fotografia da minha mãe e da minha irmã também na Rua da Praia. Posso divulgar essa foto? Eu lembro que eu tirei uma foto delas, eu posso divulgar? Pode divulgar. Tá. E outra coisa, que a gente também usava chapéu, né? Fazia parte do vestuário. O chapéu e as luvas, né?
Desde criança, então, as luvas estão presentes desde criança, porque a tua mãe crochetou aquelas peças na década de 40, é isso? Isso. Tá. Então, também, se a menina estava bem arrumada, usava luvas, né? Então, fazia parte da indumentária a luva, né? E tu lembra até mais ou menos quando durou isso? Olha, isso aí, na década de 30 e 40, era essa indumentária. Entre os meus 15 e os 20 anos, 25, eu saía de luva na rua. Tu casou em que ano mesmo? 48. Em 48. Tinha que idade nessa época? Eu tinha 20. 20, então saía de luvas. Saía de luva. Sim. Chegasse a crochetar alguma luva para ti ou não? Não, porque como a mãe fazia o crochê muito bem, nós trocávamos as nossas habilidades, né? Quando ela precisava de um bordado, eu bordava para ela. E quando eu precisava de um crochê, ela fazia o crochê para mim. Sim. Então, eu não cheguei a me aprofundar de melhorar a minha técnica no crochê, sabe? Roupas de crianças, normalmente, elas se perdem no tempo, né? E é impressionante que conseguisse guardar, estão intactas, né? Então, a minha irmã tem um vestidinho que era dela, e ela tirou, e com ela tem uma das filhas dela, era muito parecida com ela, sabe? Então tem uma fotografia da minha sobrinha com um vestido da minha irmã, que eu agora não estou me lembrando, mas se era de crochê ou... Depois eu vou pedir para a Helena me mandar. Inclusive, mas era certamente o vestido tinha sido feito pela minha mãe. Na tua infância, na tua casa era um entra e sai de pessoas, né, que encomendavam muitas peças da... Sim, a minha mãe, quando nós íamos do interior, meu pai tinha uma livraria e uma tipografia em Erechim. Então, ele vendeu, inclusive ele publicava um jornal. Eu acho que o primeiro jornal de Erechim foi meu pai que publicou. E então, quando nós íamos para Porto Alegre, ele conseguiu um emprego no IP, foi um dos primeiros funcionários a serem contratados pelo IP. Então, a minha mãe fazia tricôs redondos, guardanapos de tricô redondos, tá? Nós vamos fazer um vídeo à parte, porque é muito impressionante, tanto a técnica quanto o resultado, né, Heloísa? Isso. Então, ela fazia guardanapos de tricô e de crochê que ela vendia. Então, ela tinha as freguesas que encomendavam e ela fazia as toalhas, né? E era uma produção intensa, pelo jeito. Sim, ela fez muito, sabe? Agora te falar de algumas peças específicas da tua coleção. A começar pelo... Também eu vou deixar disponível a imagem. A começar pelo jogo americano, que tem uma história muito interessante. Eu vou disponibilizar na tela. Que ele tá de um tecido, tem os bordados, tem um crochê na volta, né? Inclusive tem até alguns buraquinhos nele, né? Conta a história dessa peça para nós, Heloísa. Como é que... Essa peça, eu não tenho aqui a data dela, eu não cheguei a anotar. Mas conta a história dela e depois nós vamos decifrando aqui. Uma das coisas que acontecia muito na minha família era o aproveitamento de uma peça do mais velho para o menor adaptado, né? Então, minha mãe era especialista em reformas de roupa, tá? E um dos meus irmãos entrou para a escola de cadetes, aqui em Porto Alegre, né? E então eles tinham os uniformes deles, né? Que, enquanto ele esteve aqui
em Porto Alegre, ele recebeu um uniforme de gala, outro uniforme de serviço, né? Só para situar, isso mais ou menos em que década, Heloísa? Isso aí na década de 40, começo de 40. Tá. Uhum. E então, quando ele foi para a Academia Militar, depois para o Rio, esses uniformes, a minha mãe desmanchou e fez um taiezinho para mim, e dos retalhos, ela fez um jogo americano, que foi para o meu enxoval. Então, eu bordei, fiz o bordado no jogo americano, e a mãe fez uma renda de crochê bem larga ao redor, né? E a Heloísa ainda tem bravamente o jogo americano guardado, então vocês podem ver que faz parte do nosso estudo aqui. Isso. Então fez parte do meu enxoval, né? Conta a história dos buraquinhos, Heloísa. E acontece que os uniformes, os botões, eram botões que tinham uma casa, e os botões eram os botões salientes e presos com uma argolinha pelo lado do avesso, né? Então, eu rebotei um furinho, como é que eu ia encher? Então, eu fiz um caseadinho, assim, ao redor, fez parte do bordado, os furinhos que já tinham no uniforme, né? Quando a gente estava analisando a peça para fazer ali o fichamento, eu lembro que me chamou a atenção, Vera, tu sabe o que é esses buraquinhos aqui? Eu, não! E aí eu achei muito curioso, quer dizer, um aproveitamento assim, elevado à máxima potência. Sim, o jogo americano era o guardanapo, e tinha mais um guardanapo pequeno, quadradinho, que era para botar o copo, ou na hora da sobremesa, né? Que não foi assim um simples jogo americano, né? Teve todo esse cuidado do teu bordado, da tua mãe, de fazer todo o crochê, quer dizer, adornar toda a peça, né? E essa peça teve uso, né, com vocês, assim, tu usou ela. Sim. E está aqui para contar. Foi bem usada. Olha, um aproveitamento, assim, que nos dias de hoje a gente não... longe de ver esse tipo de coisa. E tem um outro guardanapo, que eu não sei se eu te mandei uma foto um dia desses, que até eu dei de presente para um dos meus filhos, sabe? Sim, se chegasse a mandar foto, sim. Isso. Bom, tu sabe o que era o tecido? Era o seguinte, um dos meus irmãos trazia para casa retalhos de papel vegetal, que naquela época o vegetal do papel era tecido, era uma cambraia de linho, tá? Então, não sei se fui eu ou a minha mãe, quem foi, que molhou um dia e viu que aquilo ficou fofinho, sabe? Então, nós começamos a deixar molhado, escovávamos, tá? E descobrimos que o branquinho do papel era cambraia de linho. Um tecido super nobre. Linho dispensa. Linho, tá? Então, a mãe me fez uma toalha, que eu também bordei. Então, eram as tiras, né? De tecido, que eram sobras de papel de linho, né? Então, era um quadrado, uma que veio maior, nós fizemos o meio, e depois 4 tiras unidas com crochê e feito de papel de linho. Ainda falou, fazendo um comentário sobre o trabalho da tua mãe, né? É muito impressionante, assim, como ela... parece que ela se desafia no sentido de fazer cada vez os pontos mais lindos, mais perfeitos, né? Parece que tá o tempo todo se desafiando, acho que não era nem para mostrar para os outros, acho que era até para ela mesmo, né? Eu acho que até a satisfação de fazer a coisa bem feita. Perfeição de algumas peças, olha, é uma coisa incrível, né? E que bom que tu guardou tudo isso e que a gente... Exatamente. Foi o carinho que eu tinha por essas peças que me fez guardar. E eram peças que por tu ver,
tem quase 80 anos essas peças e continuam perfeitas e continuam guardadas e continuam usando. Bom, Heloísa, agora eu queria passar para um outro item muito curioso, que é um pano de amostra de pontos, que nem é teu, né? Tu ganhou essa peça, né? Então, se tu pudesse falar um pouquinho de quem tu ganhou, por que que essa pessoa te deu e o que é exatamente esse pano. Eu vou botar a foto na tela para as pessoas terem uma ideia do que se trata. Tá. Uma amiga, né, até minha vizinha, um dia que me deu umas peças da Yolanda Trebe, que eu acho que ela era arquiteta e era amiga da família, e era um casal que veio com uma filha para Porto Alegre e não tinham parentes nenhum aqui. Os parentes foram esses meus vizinhos aqui, eles ficaram muito amigos. Então, quando essa Yolanda faleceu, eu recebi coisas que a mãe da Yolanda fazia e mais umas coisas que a Berenice do Couto e Silva, que é a que bordou esse pano que tu te referes, tá? E então ela era aluna do Colégio Sévigné e lá também as meninas aprendiam a fazer bainhas, pregar botão, pregar colchete, né? Ponto Paris para fixar uma renda num trabalho. Então, as meninas aprendiam a bordar no colégio também, no Sévigné. Sim. Então, foi a Berenice que fez. Não, a gente não tem ideia de quando é esse pano, né? Esse pano de amostras. Ela é um pouco mais moça que eu, então deve ter sido na fim da década de 30. Impressionante. O pano está aqui intacto como uma amostra de pontos e trabalhos que eram manuais que eram feitos nos colégios, né? Na escola. Bem interessante. Isso é legal desse vídeo também, que essa história fica registrada, porque na nossa atividade também de fazer esse pré-fichamento, não deu para entrar nos detalhes e escrever todos os detalhes de cada uma das peças, né? Sim. Então esse vídeo também já fica como um registro dessas da Berenice. Ela era Pi de família, era Berenice Pi do Couto e Silva. Bom, agora passando para outros objetos aqui, que na verdade eu separei, são 4 fichas, tá? Eu vou mostrar as fotos para as pessoas, e que é uma doação da dona Olinda. Se tu pudesse falar um pouco o que tu souber e como essas peças foram chegar às tuas mãos, né? Porque o que eu acho bacana dessas peças é que são trabalhos inacabados, ou seja, são processos de trabalhos em construção. Então, muito rico isso como registro da técnica, né? Então, se puder falar como isso chegou até tuas mãos. Foi um colega do meu marido, que era sobrinho da dona Olinda Almeida. Tá. Ela era uma professora de trabalhos manuais aqui em Porto Alegre. E eu estou tentando entrar em contato com algum parente, sabe, para saber em que escola, se era uma escola, se ela ensinava particularmente, mas eu tenho a sensação que era numa escola, que ela dava aulas de trabalhos manuais e, inclusive, ela sabia fazer renda de birro renda Richelieu, que eu acho que era... então, eu herdei, quando ela faleceu, também o sobrinho dela não tinha interesse, né? E perguntou se eu queria, e naturalmente que eu aceitei, peguei com as duas mãos, né? Tem algumas peças que pertenceu a ela, né? Pois é. Então, ela era professora, todas aquelas técnicas que está na minha coleção são resultados do ensino, né? Sim. E elas estão incompletas porque ela estava ensinando
Aham, era o registro ali das atividades. Tu sabe mais ou menos em que década que tu recebeste Isso essa aí, noção? volta de 1950, mais ou menos. Foi. Então, tu recebeu e que tu recebeu a doação. É, Faz tanto tempo assim? sim. Heloísa, tem mais um item muito interessante na tua coleção, que é um lenço com um bordado que, para um leigo, assim, visto rapidamente, ele não... é só um bordado. Mas que tu salientou que é um bordado com fio de cabelo. Heloísa, tu pode falar um pouco sobre essa peça que eu vou tentar mostrar aqui vou mostrar umas fotos para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando, mas não vai mostrar com uma riqueza de detalhes, né? Então, assim, de onde veio essa peça? Como é que foi parar nas tuas mãos? De quem era esse fio de cabelo? Se tu puder contar, se for possível, para ficar registrado. Tanto eu como a minha mãe sempre andamos com um lencinho, sabe? A minha mãe sempre tinha um lencinho ou enfiado dentro da manga, ou sabe? Sempre tinha um lencinho perto. Eu sempre gostei de lencinhos, então uma das minhas coleções são de lencinhos. Sim, sim, tem a coleção de luvas, a coleção de lenço, coleção de amostra. Então, também eu mencionei agora há pouco a minha vizinha, Berenice, e também foi uma pessoa amiga dela, que também deu para ela um monte de coisas, e ela perguntou se eu queria. Esse lenço então veio no pacote da doação. Isso. Então vieram vários lencinhos, né? E um deles tem uma renda maravilhosa ao redor de Nhanduti, vários trabalhos feitos em Nhanduti. Isso é uma curiosidade interessante na tua coleção, porque tem diversas técnicas, né? São diversas técnicas ali, e mesmo um dia desses eu peguei o lencinho aquele e vi que tem 4 qualidades diferentes de Nhanduti na renda ao redor. Tem amor perfeito de tudo quanto é cor. Mas esse amor perfeito é bordado com um fio muito fininho e preto. Ele é escuro, tem tons de preto ali, assim, feito com uma linha muito fininha. Mas eu só descobri que era de cabelo o dia que eu comecei a passar a mão no lencinho e digo, mas o que será isso? Que coisa interessante. Me conta que era a mesma textura do meu cabelo, o fio. E mais, junto com esse lenço, tinha uma caixinha em formato de coração que eu sacudi e achei que estava vazia e nunca abri. Aí, o dia que eu abri, eu descobri que tinha 3 pacotinhos de agulhas para costurar com fio de linha. Só com lente a gente enxerga o buraco. Eu lembro das agulhas, eu lembro. Tá? Então, por isso que o amor perfeito era, né? E tem 2 iniciais, um J e um P. Era da Yolanda Trebe. Então, o sobrenome deles era Trebe, né? Mas, certo, não sei, mas foi junto com os lenços da Yolanda. Então, é uma peça misteriosa, porque chegou nas tuas mãos ali, né? Através de uma doação, de repente pertenceu a outras pessoas, né? O objeto. Mas realmente essa questão de ser uma flor colorida e que justamente ali está em preto, né? Porque o que me surpreendia era isso, de por que bordava em preto um amor perfeito com tanta cor, né? E tu chegou na tua vida, e chegou a conhecer alguém que tivesse feito esse tipo de bordado? Tu conhece alguma
Ah, porque assim, eu desconheço, né? Eu tinha um tio que morava em Pelotas. E eles tinham uma conhecida, uma senhora já antiga, né? E, e uma vez nós fomos visitar essa. Eu estava lá com Pelotas com meus tios e fomos visitar essa senhora, tá? E tinha um quadrinho na parede que me chamou a atenção. E Ah, ela me explicou que era um bordado. Eu vi que era um bordado, né? Eu devia ter uns. Eu tinha 14 anos. olha só. E aí ela me explicou que aquele era um bordado feito com cabelos de uma parente que tinha morrido e alguém cortou os cabelos e fez um quadrinho, é uma cena, sabe? Eu não me lembro direito, mas era uma cena assim com pessoas bordado com o cabelo da pessoa que tinha Fica aí, morrido. ó, pesquisadores que estiverem assistindo essa entrevista e que conhecem essa técnica, o bordado de cabelo, por favor, não uma técnica, mas alguma história, por favor, se manifeste. Entre em contato comigo para a gente entender um pouco mais. Disse uma pessoa muito querida, né, para alguém tirar o cabelo. E era mais comum, né? E outra coisa, quando eu era criança, tá? A, eu tenho a minha mãe nasceu na Argentina, sabe? E a minha madrinha no Uruguai. Meu avô teve filhos no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Então eu sempre tive contato com a, com a língua espanhola, sabe? Então eu sou muito desafinada, mas em todo caso eu vou cantar um tango, sabe? Que existia, que era El Pañuelito Blanco. El pañuelito blanco que te ofreci bordado com mi pelo. Era muito comum Olha, cheguei a ficar arrepiada. bordarem um lencinho para dar para os amados feitos com o cabelo delas. Feminino, normalmente, né? Longo, mais fácil de bordar. Olha isso aí. É um tango. E rende um artigo, hein? Rende um artigo só esse paninho, hein? Pra se pesquisar mais, não, quando eu digo que a tua coleção é incrível, né? Não tô brincando, né? Porque realmente tem peças fabulosas. Bom, realmente essa coleção aí a gente espera fazer um trabalho interessante, né? Para que todo mundo tenha acesso aqui, pelo menos no Brasil todo. E como isso vai acontecer? Quando eu comecei a fazer esse trabalho com a Heloísa, e a gente foi fazendo esses pré-fechamentos ali de setembro a fevereiro, eu percebi que era muito trabalho, porque eu fiz o registro fotográfico com o celular, para colocar na ficha, para pelo menos lembrar de algumas peças, porque umas são mais marcantes, outras ficam ali, né, meio que passam batido, mas não por serem menos importantes, mas porque a gente chegou no número de 300 fichas, né, Heloísa? Então eu vi que seria um trabalho um trabalho grandioso. Então teria que fazer todo o trabalho de fotos decentes, a catalogação decente, uma higienização precisaria ser feito, né? Porque estava guardando com todo cuidado, mas dentro de caixinhas de papelão, as peças empilhadas, né? Então é necessário fazer uma higienização e posteriormente um acondicionamento. E eu percebi que esse trabalho é um trabalho gigantesco, que sozinha ia ser muito complicado para eu conseguir fazer, sem contar os custos disso tudo, de contratar um fotógrafo, comprar os materiais e outra, né? O que fazer com todos esses objetos depois de todo o tratamento e todo o registro fotográfico? No decorrer dessas atividades, que eu e a Carolina decidimos, então, escrever um projeto, né? Eu escrevi um projeto e nós submetemos à Lei de Incentivo à Cultura, e no edital da Lei de Incentivo à Cultura, e o projeto foi contemplado. Então agora a próxima etapa, que provavelmente a gente vai ter que deixar para o início do ano que vem, é justamente entrar em contato com as empresas para a gente conseguir os recursos
para viabilizar todo esse trabalho. E uma felicidade muito grande em todo nesse projeto é que eu também entrei em contato com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a URGS, que por conta da minha tese de doutorado que rendeu o Museu Moda e Têxtil, o destino, pelo menos, desses registros fotográficos e toda essa documentação é justamente o Museu Moda e Têxtil da URGS. Quer dizer, além de toda a atividade adequada para todas as atividades adequadas para o condicionamento desse acervo, então todo o registro, toda a digitalização vai ser disponibilizada depois para o Museu no Museu Moda e Têxtil, né? E com isso fica ali o registro e a possibilidade de um público amplo conhecer esse conteúdo, porque não é só um conteúdo de tecidos, né? São registros de técnicas, são histórias de pessoas, ou técnicas que ficaram no passado e que hoje em dia nem temos mais acesso, como por exemplo, bordado com um fio de cabelo, né? Eu desconheço todo o trabalho envolvido nisso, ou toda a história desse tipo de técnica, ou porquê, não da técnica em si, porque é um bordado, mas desse tipo de fazer, né? E que de repente outras pessoas tenham curiosidade e tenham interesse em aprofundar fazer uma pesquisa desse objeto, né? E frutos podem render de toda essa atividade. Então, assim, nós vamos tentar viabilizar outros encontros, né, que sejam virtuais, para falar de alguns itens da coleção, porque, como nós prometemos, pretendemos falar sobre o tricô de 5 agulhas, né, Heloísa? Mas eu já deixo registrado, então, para o pessoal que no futuro tentaremos viabilizar a captação de recursos, para viabilizar, na verdade, esse projeto, e disponibilizar todos os objetos, todo esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, porque eu acho que isso é muito válido, ter essa parceria com uma universidade federal como a URGS, né? É muito importante, traz uma carga assim não só de importância, mas da relevância desse conteúdo todo para toda a sociedade, né, Luiz? São técnicas que vão se perdendo, né? Frivolité, eu não conheço ninguém, além da minha irmã, não sei quem mais faz. Poucas pessoas fazem, né? Tem sim pessoal na Serra que faz, mas fica um pouco escondido às vezes, né, em fazer. Então, e aí essas técnicas se perderem, né? O próprio Nhanduti, aqui eu não conheço ninguém que faça, sabe? Conheço em São Paulo. E é tão rico, visualmente tão rico, é uma técnica tão rica. A ideia é realmente fazer essa tua coleção brilhar. Vocês me deram muita alegria quando me descobriram e eu vi que não vai se perder essas coisas todas que eu guardei, né? Pelo menos a lembrança delas vão ficar. Olha, interessante a Carolina ter feito essa ponte entre a gente, né? Eu ter tido essa disponibilidade também, porque às vezes a gente se envolve em outros trabalhos e não tem consegue, né, o tempo, mas foi o tempo suficiente para a gente fazer um trabalho de pré-catalogação que já está rendendo bons frutos, né? Eu te agradeço muito por esse tempo. Fazia tempo que a gente queria realmente marcar essa conversa, finalmente conseguimos, né? Nós ficamos em contato, mas fica aqui o registro de alguns itens da tua coleção aí para o pessoal ficar curioso. Isso. Então tá, Heloísa, muito obrigada, tá? Eu te agradecer.